E aí, guys? Belezinha? Como é que vocês estão? Tudo bem pra caralho, perdão. Não. E hoje nós estamos aqui pra poder falar das pessoas que são realmente doentes nas mesas. Se elas são mesmo terríveis. Normalmente tem que ser, né? Tem que ser. Você é um bom vilão, cara. Assim, ó, guys. Vamos fazer esse programa num formato diferente, tá? Vamos fazer ele no formato tangenciando. Que é o que vai sair em breve, o programa. Que é uma das nossas metas dos padrinhos. Que foi batida. Naí! Brasil, maluco. Então, basicamente, pra quem não entendeu, nós temos um programa. Nós temos um projeto, uma parada chamada Padrim, onde você pode apoiar o Vertente Geek com qualquer quantia. Você entra no grupo secreto do Facebook, e aí eles decidem várias coisas, tipo assuntos dos vídeos, que é o assunto desse vídeo especificamente, foi escolhido pelos nossos padrinhos, pelos nossos oráculos. E eles também definiram, nos ajudaram, né, na real, com a nossa primeira meta de R$1.000. Isso. Que era começar um programa sobre HQs, quadrinhos, séries. Em breve a gente vai ter café, vai ter um setup diferente. Mas aí a gente tem essa parada, tá ligado? A gente tá conversando, a gente fala, pô, vamos falar sobre tal coisa. E a gente tá lá longe, nada a ver, e a gente sempre tangencia. Então a gente, tangenciando, que a gente vai tangenciando. Exatamente, nos assuntos. Mas o assunto desse vídeo, especificamente pra ter foco, é sobre vilões. Vilões, exatamente. Tá. Eu tenho uma definição muito boa de vilões que eu acho que é que tem que ter. Tá. O vilão tem que ser aquele cara que depois que tu derrota ele, você tem que comemorar que tu derrotou ele, mas tem que ficar triste porque ele não vai mais desaparecer. Sim, porque ele é tipo... É quase como um Coringa, tipo, não gostaria de perder o Batman. Isso, tipo isso. Porque ele precisa do Batman. Precisa daquilo, isso. Tu precisa daquele vilão, Exato. sim, eu boto fé. Então, a primeira coisa que eu diria pra poder construir um vilão é não apresenta ele de cara na tua mesa. Exatamente. Apresenta as consequências dele. Isso. As consequências das tretas que ele tá fazendo. Até por intermédio de outros vilões menores. Sim, claro. Ou tão grandes quanto. Tipo, por exemplo, quando eu penso em Darth Vader e o Imperador. O Imperador é o cara maior do coisa, né? E o Darth Vader é o cara que tá logo abaixo. Mas tu tá cagando pro Imperador, na real. Porque tá interessado nesse cara. Então, na verdade, quando o Imperador aparece é pra fortalecer a imagem do Darth Vader. Bota fé. Que tá abaixo dele na cadeia de poder, mas é mais importante. Sim, bota fé. Tá Essa parada de grandiosidade, tipo, é muito boa. Lembrando que isso nem sempre tipo, tem que significar que isso é referente ao poder dele, saca? Então, tipo assim, por exemplo... Darth Vader é um cavalo, né? Ele é um cavalo. Que ficou bem claro nos filmes mais recentes. Exatamente. Nos filmes antigos era... aquele... Tinha uma certa limitação. Deu, morre o bem. Meu Deus. Mas tipo assim, por exemplo, a gente tem um vilão, se você acompanha mesmo do rolo, né? Justo. Por exemplo, o Kazex, nosso amigo, tinha um vilão que era muito foda, que era o tal do Galdor. E ele era um político foda. Ele articulava. Ele articulava as coisas, ele tinha muito carisma, ele tinha essa questão de movimentar as peças no tabuleiro bem pra caralho. Quando a gente matou ele, foi tipo bem... Puf, morreu, era uma pessoa, tá ligado? Tipo, Então assim, não necessariamente ele tem que ter esse poder destrutivo, ele pode ter poder manipulativo, que aí é onde o bagulho começa a ficar muito louco. Porque, assim, dependendo do tipo de RPG que tu vai jogar, isso tem que aparecer de mais forma. Então eu diria também que, segunda dica pra um bom vilão, ele tem que refletir o âmago da sua campanha. Bota fé. Por exemplo, voltando ao exemplo do Darth Vader. O Darth Vader é um bom vilão porque ele representa essa luta de bem e mal. Ele tá constantemente lutando contra o Light Side e o Dark Side. Se o teu RPG é um RPG que tá direcionado pra uma movimentação política, o teu vilão tem que ser um pouco do âmago disso. Claro. Né? Sim. Tipo, a gente pensa, por exemplo, em Mass Effect. Mass Effect. Todos os vilões, eles são meio qualquer coisa, na real. Sim. Porque eles são uma entidade. Sim. Eles são uma força maior que está atacando a galáxia. Então, tipo, o fato de não ter uma cara que resume isso é importante. Sim. Eu acabei de chegar nessa conclusão agora, nunca tinha parado pra pensar nisso antes. Muito louco, viu? Tangenciando. A gente tangencia mesmo. E assim, outra coisa do Mass Effect também é que o real vilão, a real crença não tem cara também. Tipo, a gente conhece do Mass Effect 1 a Sovereign. Que é uma nave. É uma nave que ela fez uma treta fodida, mas ela fala, os nossos números vão escurecer todos os planetas de todas as galáxias. E tu fica, caralho, maluco. E aí, tipo, no Mass Effect 2 tu enfrenta os Collectors. Saca? E aí tu vê aqueles bichos meio quase... Insectoides. Quase. Eu ia falar né? caranguejos, né? É verdade, tem uma vibe meio caranguejo, Jéssica. E aí, tipo, eles têm um negócio, some direct control. Eles pegam o cara viu o bagulho fora. Tipo assim, ninguém sabe qual é a deles realmente, o que eles estão fazendo, mas eles supostamente são uma preparação pra alguma coisa. Tipo, tu passa o jogo inteiro enfrentando eles, e eles são meramente sombra. De uma coisa maior? De uma coisa maior. Lembrando também, tipo, no próprio Mass Effect 1, cara, tipo, tu vai ver sobre os Reapers. Quando tu aprende sobre eles no final, que são o real vilão da situação toda, eles falam, a tecnologia de Citadel é baseada na nossa tecnologia. Nós botamos ela lá para que quando vocês evoluíssem ao nosso
caminho, ao nosso, tipo, design, né? a nossa velocidade, digamos assim. Pra gente saber quando vir aqui. A gente deixou gente lá, os keepers comunicam com a gente, sabe? Tipo, tem todas essas coisas que são tudo, digamos que, preparações dos vilões. O que leva a uma coisa muito importante relacionada a ter um bom vilão. Que é muito difícil pra qualquer mestre e qualquer pessoa que tá criando um vilão. Não tem a pressa. Puta, é verdade. A gente falou sobre isso na nossa palestra. Falamos sobre isso na palestra. Maluco. Sei, então... Lá no Diversão Offline. Mas é verdade, em algum ponto tu tem que segurar a rédea porque tu tem que criar a expectativa. Tipo... Assim, quando tu tá desenhando um vilão, tu tá desenhando um conflito. Isso. Mas não só isso, tu tá desenhando quem gera conflito. Isso. Se tu resolve ele muito rápido, tu tá resolvendo quem tá gerenciando os conflitos. E aí tu fica sem conflito na tua campanha. Exatamente. E tipo, isso serve pra qualquer coisa. Se for uma campanha, tipo, de dias modernos, de super-heróis, da porra que for, se tu resolve quem resolve conflitos, tu não tem mais conflito. Sim, exatamente. É um problema. E assim, não importa que o teu cara seja muito foda e tu tá, meu Deus do céu, pensei numa parada muito animal. Pra essa parada muito animal se concretizar, as coisas precisam andar ao seu passo. Então, por exemplo, na Forja Infernal eles já viram um vilão, mas eles não sabem. Oi, Exatamente. Sério mesmo? Sério, Tipo, a galera acha que pelo teaser... Phalanx. A galera... Imagina, não. Ia ser meio óbvio por causa do teaser. O meu ponto era esse, tipo... Em alguns pontos a gente tem que direcionar os jogadores pra, tipo, alguns lugares. Por outros, tu vai querer gerar o Mind Blow. Sim. Tá ligado? Que é inacreditável. Que é o tipo, caralho, eu não imaginava nisso. Que é aquela ideia do jogo dentro do jogo. Da GA, nossa palestra, De novo a palestra. Você tem que jogar 2 jogos. 2 jogos ali. Isso. E esse que eu acho que é o legal de fazer BNPC. Mas dicas práticas. Você tá desenhando um vilão, começa desenhando ele por quê, Roxo? Se eu começo a desenhar um vilão, eu começo desenhando pelo passado dele, por tudo que aconteceu com ele, o que levou então tu faz ele... background mesmo? Faço, sim. Pra um vilão... tipo, eu tento fazer, mas porque como eu quero que as coisas que ele façam seja coexistam com o que ele é. Pra que ele não fique muito... Pra que a personalidade não dispareie muito. Tipo assim, parada é que... tipo assim, o que ele faz tem uma justificativa muito concreta. Né? Sim, exatamente. Eu imagino que tu cria isso depois, né? Tu faz várias coisas e aí as justificativas vão aparecer. Eu faço tipo... Eu desenho qual é o endgame dele. Sabe? Tipo assim, o que eu quero que esse vilão faça? Eu tirando blá 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 blá. Isso. Por que depois? Isso. Tipo, eu desenho pra onde que ele vai apontar e qual função que eu quero que ele tenha na história. Sim. E aí depois eu faço o resto. Porque às vezes pode mudar tipo, durante a campanha. Tipo, porra, esse personagem aqui ele veio de uma vila que pegou fogo. Porra, sabe quem que botou fogo nessa porra dessa vila? Um player. Não. Um player. Não, mas tipo assim, esse cara tava lá, tá ligado? Eu achei que tu tava falando de tipo assim... O vilão era da vila. E aí, tipo, botaram fogo. E aí o player também é bom, então também ele é criou bom, também é bom. Ou tipo assim, quando a gente trabalha, quando a gente faz tipo background, o Marquinhos fez isso no Forge. Eu quero falar que o Marquinhos que botou fogo na vila, tá ligado? Não. O Marquinhos ele fez no tipo background, ele colocou muitas coisas em aberto. Porra, não tava pensando nisso antes. Mas essa abertura que ele deu eu vou usar no vilão e em outro cara, tá ligado? Aí tu vai tipo desenhando. Então você já tem 2 formas de criar um vilão. Eu não tenho muito esse jogo de cintura, tá ligado? De fazer pós, sabe? Eu gosto de fazer as coisas antes, porque daí quando eu vou desenhando a campanha, quando eu vou, tipo, efetivamente mestrando, eu já sei as coisas que ele fez. Sacou? Tu faz o antes, sabe? E quando vai chegando, tipo, isso aqui já rolou e tal. Sim, então tipo, por exemplo, até o próprio mago maluco lá, o mendigo, Kev Greton. Tipo, quando eu fiz ele esse cara louco do tempo, não sei lá, por isso que ele era maluco. Principalmente por isso que ele era insano. Mas eu pensei, ele tem várias coisas de, tipo, como ele tem essa toda noção do tempo, ele tem várias coisas de controlar tudo. Então tem essas torres espalhadas pelo mundo, que ninguém sabe porra que é direito e tal. Mas tem algumas pessoas que defendem o lugar e tudo mais. Então, tipo assim, tem todo um porquê dele ter botado essas torres lá. Justamente por causa que a loucura do tempo dele fez com que ele seja super seguro nas coisas que ele quer fazer. Porque ele prevê certas paradas que podem acontecer. Aquelas torres lá que vocês iam, até que tinha aquele Tiflin, não é inimigo de vocês, então... Não sei o nome. Esqueci o nome. Aquele vilão era muito massa. Então assim, eu não consigo, tipo, fazer isso depois. Entendi. Porque daí tu tem a justificativa antes, tu consegue chegar no ponto mais preciso. Exatamente. Bota fé. Tá, e quando tu vai interpretar um vilão, o que tu busca? Pô, cara, pra mim isso é uma dificuldade bem grande. Mas tipo, tu pensa concretamente, tipo assim, ele tem essa qualidade, então eu vou interpretar dessa forma? Sim, eu penso concretamente isso. Bem... Sim, bem fechada. Eu não consigo, tipo, pensar... Porque assim, eu tenho um problema que se eu não defino bem um personagem,
ou tipo, qual é a vibe dele, quando eu vou interpretar ele, sai igual. Ah, tá, eu também tenho Saca? isso. Sim, É. eu também tenho isso. Então, tipo, por exemplo, eu sempre faço personagem filosófico. Se for pra ver. Saca? Então, tipo assim, por exemplo, com o nosso personagem da Forja Infernal, com o Talandar. Ele é filosófico, mas eu quero fazer ele... Agora, eu comecei a definir um pouco melhor ele. Eu quero fazer ele um filosófico engraçado. Tipo, que é o mesmo filosófico que eu acho do Darkest Dungeon. Se você jogou Darkest Dungeon, tem um personagem que é o Leper. Tá ligado? Toda vez que ele grita, ele fala um bagulho tipo, cai chuva na floresta. Sim, tá ligado? Um haikaizinho assim. Tipo. Aí eu vou fazer isso ele, tá ligado? Porque é um negócio meio sem sentido, nada a ver, meio despropositado, mas com um certo fundo de verdade, assim, sabe? Bota. As folhas caem devagar, lentamente, quando o vento corre. Tá bom, cara? Não tem nada a ver. Tá bom. Então, tipo... Então, tipo... Quando eu vou fazer o meu vilão, eu tenho que pensar nele, tipo... Pô, cara, o que foge do que eu faço normalmente? E aí eu busco essas coisas, sabe? Entendi. Tipo, ele vai ser um... Por exemplo, teve uma vez que eu enfrentei um dragão... Eu interpretei um dragão dourado pra vocês. Não sei se tu lembra disso. A cara fudida. E ele é um personagem nobre pra caralho. Vocês foram... Puta, lembro, tá? Sim, tá. e aí ele, tipo, ele foi dar um negócio pra vocês, ele jogou no pé de vocês. Fez assim, ajoelha e pega aqui o bagulho. Sim, sabe? Tipo, então... Ele era meio snob, assim, né? Opa, caralho! Era massa, era massa. Então, tipo, é difícil interpretar essas coisas pra mim. Principalmente pra mim. Cara, é difícil, assim. Então, sabe como é que eu faço? Eu faço por qualidade física. Tipo, quando a gente tava jogando a campanha em Eberron, mas na 4ª edição, não a Forja, a outra, tinha um personagem que quando ele dialogava com vocês, ele tinha um toque, ele arrumava as coisas. Porque eu preciso que vocês... caminhem naquela direção. Então, tipo, ele fazia longas pausas porque ele tava organizando. E às vezes, quando ele tava em combate, ele fazia isso. Ele gira a espada, dá 2 passos pra trás e vai pra frente. Aí ele bloqueia, dá 2 passos pra trás, tipo assim. Essas coisas. Então, tipo, dá uma cara, tipo, de ação, tá ligado? Pra ele, assim. E aí, aos poucos, eu vou colocando as outras camadas interpretativas dele. Mas, tipo, eu penso, tá, o que vai modificar em como que eu faço? Claro. Tipo, fisicamente mesmo. Tipo, ele fala dessa forma, fala daquela, né? O próprio tuk-tuk da campanha do, tipo, Azax tem um jeito específico, tá ligado? Sim. O Jeff, por exemplo, é tipo um NPC, não é um, tipo, vilão, né? Sim. Será que ele é? Não, mas tipo... ele tem uma coisa específica de quebrar a 4ª parede e fazer piada com o chat. Sim. Ele tem uma função de entretenimento tipo, específica, né? Oclias, pá. Por sinal, já era, né, brother? Quê? O Jeff já era, né? Por quê? Porque a Kika saiu. Não, mas daí acontece alguma coisa com ele. Tá, daí ele vai ligado? Ele é tipo um espírito guardião, assim. Pode ser? Diana Cobras. Tem outra mesa. Nice. Porra. Não, massa, dá pra pensar nisso. E se tu fosse condensar, tipo, uma última dica pra quem tá montando vilão pra uma campanha, independente qual que é? Então, eu pensei em 2 coisas. Tá? Porque assim, uma delas é meio bosta. Mas, ser bem sincero, assim. Porque, tipo assim, eu tava pensando, um vilão, pra ele marcar, queira ou não queira, ele tem que ter uma politicagem forte. Nem que essa politicagem seja, tipo... Tipo, ele tem que ser manipulativo pra caralho. Eu ia falar, eu acho que ele tem que ser articulador. Ele tem que ser ambicioso, tá ligado? Tipo, porque daí ele tá sempre se coçando pra mais. Como ele vai fazer isso? Se ele é, tipo, super alto nessas coisas, sabe? Se ele é, tipo, ele faz essas coisas com ações que reverberam por aí, ou faz isso por trás das cortinas, aí é contigo. Mas eu acho que ele tem que ser manipulativo, eu assim, concordo. pra caralho, ambicioso. Assim. Eu acho que ele tem que articular a história. Tipo, por exemplo, eu fico pensando assim, eu joguei uma campanha até de Legend, mas em que eu era jogador. Eu era do clã da Garça, era um duelista. Nossa, pra caralho. E aí, tipo, um dos vilões era um Oni, que ele não era... Tipo, ele não era político. Ele era um ogro do caralho. Sim, tipo, aonde ele chegava, ele destruía, tá ligado? Sim, Só que, tipo, as consequências da destruição dele eram tão grandes que isso gerava articulação política. Sim. Não era ele que articulava por conta própria, sabe? Sim. Isso modificava a campanha de uma forma tão brutal que em algum momento a gente falou, cara, a gente tem que acabar com esse cara, senão não vai dar certo, tá ligado? Mas montamos um grupo de assassinos. Foi massa. Mas isso refletia na parada da campanha nessa questão. Articula a história pra ele, assim. Sim. Porque, pensando do ponto de vista narrativo, os jogadores querem narrar a história. Se tem alguém que tá narrando a história por eles, é óbvio que eles ficam putos, entendeu? Claro. Tipo, eles querem não, velho, vai se fuder. Eu quero fazer essa merda, tá ligado? Vamos resolver esse cara agora mesmo. Sim. Então pode ser alguma coisa. E a segunda coisa? Você falou que tem que ter? Não lembro qual é. Mas eu tenho uma. Mas eu tenho uma. Fala. Ele tem que ter alguma coisa de descrição ou física ou de atuação muito específica.
Tipo, uma Lich King peculiaridade. Lich King tem a Frostmourne. Peculiaridade aí. Tipo, tem que ter alguma coisa muito específica dele. Pode ser um item, pode ser um spell, pode ser alguma coisa, tipo, dele. muito específica, é dele. Tipo, você não vai encontrar em outro lugar, é daquele cara, é o do cara girando na cadeira do então vocês acharam que poderiam usar os meus homens. Tipo, é alguma coisa muito específica que esse cara tem. Elusive Man. Cigarrinho, pá, o olho. Tem uma coisa, tipo, muito específica daquele cara. Porque daí, tu consegue colocar isso na narrativa. Sim. Porque, tipo assim, por exemplo, eu não sei se você lembra no tipo, Mass Effect, tem uma cena que logo depois que tu encontra tipo, o Elusive Man. Eu vou lembrar, porque eu acabei de passar por essa cena. Tá. Lá pra frente tu caminha um tempão, tipo, Citadel. Aham. Tá, E aí... Talvez eu não lembre dessa cena então, porque a gente não entrou na Citadel ainda. Ah tá, ok. Mas quando tu entra lá, tem um cara fumando na beirada. Tá. E ele tá com a Miranda, porque ela que tá no outro grupo. É óbvio, né? Porque a Miranda tem que estar no outro grupo. Ok. E aí, quando tu conversa com ela fala, tipo, I know this brand. I what? Never mind. Porque tu não sabe o cheiro. É um detalhe muito específico. Doido. Porque tu A Miranda fala isso. A Miranda fala, porque a Miranda já viu ele. E é a primeira vez que ela mente pra ti. Porque ela fala que ela nunca se encontrou com ele ainda. Com ele o Shepard. Não, com ele o Elusive Man. Quando o Shepard fala com ela, ela fala que ela também nunca viu ele. Ah, I know this brand, sim, por causa E aí tu pega ele. Entendeu? Tipo assim, é um Sim. um detalhe, entendeu? Tipo, Então tu acha que esses detalhes eles podem ir, tipo, desde coisas muito surreais, tipo a Frostmourne, que a Frostmourne não é um detalhe, né? Não é. É, tipo, é um Exato. Até, tipo, por exemplo, as caretas do Gul'dan. Justo, Pode ser? justo. Então Sim. É o fato de quando ele vai castar a spell, ele tira cabeças encolhidas. Tipo, tem que ter uma coisa muito específica. Porque também, tu sente que tu tá construindo um personagem. Porque os personagens têm isso, né? Tipo, toda vez, você confia em mim. Tipo, todos os personagens têm alguma coisa muito própria deles, tá ligado? Sim, então, eu acho que isso, de certa forma, cria um vilão que você vai se divertir enquanto mestre. Muito bom. Bom, né? Eu vou usar essas dicas malucas. Nice. Eu faço isso meio... É que não, as pessoas já fazem isso. É porque assim, as pessoas bebem das suas referências, né? Então, tipo, é uma coisa que eu costumava dizer muito nas antigas, até quando eu lecionei guitarra no tempo, não tem, que é tipo, um guitarrista é feito das suas referências. Então, tipo, isso acontece muito, né? É massa tu listar essas coisas e tu botar essas tecnicalidades em papel pra tu saber por que sabe, por que as tuas referências são o que são e por que tu tem, sabe, tipo... Pô, se tu é fã de Mass Effect e tuas mesas de sci-fi sempre são boas pra caralho. Pô, tem um motivo. Talvez seja porque o Mass Effect ali esteja dando aquele... Sabe, pô, Mass Effect ele cuida de ti em questão de NPC, por exemplo. Então talvez porque tu é um cara que jogou muito Mass Effect, os teus NPCs costumam ser muito bons. Então tá aí. Sabe fazer essas ligações. E não tem problema nenhum admitir isso, entendeu? Isso é ótimo. Referências são ótimas. Então, eu sou um cara que faz isso. Eu também, sim. E na cara dura, tipo... Não, eu digo de não saber. Sabe? Não saber que eu faço certas coisas. Mas porque a referência é mais clara. Então, às vezes, isso pode ser um exercício bom, listar as referências pro teu vilão. Aí, ó. Tá aí. Outra parada massa. Eu não tinha pensado nisso ainda. Rapaz, é qualidade. É isso então. É isso aí então. Dicas pra vocês, foi ideia dos nossos padrinhos. Se você quiser se tornar um oráculo do Vertente Geek, poder ter acesso a esse grupo do Facebook em que a galera fala bastante coisa massa, tipo, é um grupo bem ativo mesmo, e até sugerir uns assuntos pros nossos vídeos, só se tornar um padrinho nosso, qualquer valor fica a teu critério, vai nos ajudar pra caralho, pode fazer programas novos, como por exemplo o Tangenciano, e também se divertir pra caramba. Exatamente. Boa semana. E boas rolagens.